infecção intestinal e receitava norfloxacin sem melhora, por isso que ela foi para baixo. Então, assim, o raciocínio clínico. A gente tem a ideia e vai tentar montar o quebra-cabeça com todas as peças, sabendo que tem umas mais importantes e outras não tão importantes, mas sem deixar de ser. O que é que a gente tem? Que ela está no segundo atendimento e dessa vez é com especialista. Então, a princípio ela deve ter procurado uma urgência, foi tratada com norfloxacin, mas agora é diferente. Ela está a nível ambulatorial com o especialista, isso é o que a gente acredita. Mas assim, do quebra-cabeça, o que é que foi perdido desse primeiro trecho que eu li para vocês? O grupo achou importante falar da anamnese, que foi extremamente falha. Porque quando a gente olha que uma paciente de 39 anos, a gente repõe o trecho, é a identificação da paciente. A anamnese, o primeiro item é a identificação, e não foi feito. Porque a identificação não se resume em sexo e idade. Identificação tem nome, tem raça, tem estado civil, tem profissão. O quadro é de diarreia. 50% das diarreias são resolvidas você fazendo uma consulta boa, uma anamnese aprofundada. Entendeu? E assim, seria importante na anamnese perguntar a profissão. Por quê? Porque se ela trabalhar com agrotóxicos, essa paciente, organofosforados e carbonatos são características da diarreia. O local de trabalho, para saber a qualidade da água desse trabalho, que ela está exposta. Se colegas de trabalho também tiveram episódios, nada disso. Na identificação, nada foi relatado. A naturalidade, porque tem a epidemiologia regional, tem doenças características que podem dar diarreia. A residência, saber o saneamento dela, da residência que ela é exposta. Se ela tem filhos, se ela é casada, né, estado civil, nada disso foi colocado. Então fica crítica. Só para começar, na identificação, já não começou bem. Imagine como vai decorrer a anamnese dessa paciente. Tá, a queixa principal. Diarreia sanguinolenta iniciada há 2 semanas. Então a gente sabe que na queixa principal é a palavra do paciente. Então tudo bem, diarreia sanguinolenta. Mas aí entra a questão que a gente aprendeu em gastro. A diferença. Disenteria e diarreia. A gente aprendeu que a principal diferença é as duas você tem mudança de padrão evacuatório. Você tem o número, né? No caso dela, passou de 3 para 10. Ela está com 4 diarreia. Tudo bem, mas entra também na disenteria. Se está ali com efeito ou não, a consistência. Só que a diferença da disenteria, a gente aprendeu que é porque na disenteria você tem sangue, muco ou pus. Ou, né? Pode ser outro associados. E assim, no caso a gente viu que seria melhor disenteria sanguinolenta. Mas a gente viu várias literaturas que também falam de diarreia com sangue, que é tipo diarreia exudativa, que no caso é para doenças inflamatórias intestinais, bem característico. Assim, as literaturas são divergentes, a gente achou melhor falar. Por quê? Porque sempre cai na nossa prova a mais correta. E se cair a mais correta, é disenteria, certo? Então, diarreia, vamos falar de acordo com o que foi exposto no caso, porque diarreia também não está errada, mas a mais correta, marquem disenteria. O volume, seria importante falar, nada, diarreia sanguinolenta iniciada há 2 semanas. Na história da doença atual, nossa, não tem nada de caracterização dessa diarreia. No intestino delgado, a diarreia é caracterizada por ser mais volumosa, você já iria triando a localização. A duração, tudo bem, 2 semanas, mas é a consistência. Essa pessoa está com evacuações subsequentes. Custava um médico pedir para ver diarreia sanguinolenta, quem é ela para caracterizar esse sangue? Né? Como é que está o padrão desse sangue? Por que sanguinolenta? Será que ela sabe realmente dizer o que ela está falando? Já que é fácil, são tantas evacuações, você tem que ir lá, se expor e pedir para olhar. Não seria difícil para ela, porque ela está evacuando sempre. Se tem odor, porque o odor pútrido é característica do colo, se alivia com a evacuação, você já ia raciocinando só pela caracterização dessa diarreia. O sangue, a presença de melena, que é para hemorragia digestiva alta, se tem hematoquesia, que já é um sangue mais volumoso, que é para ir vivo, né, que é para delgado, a enterorragia, que já é a hematoquesia mais agravada, que também é de colo. Então, assim, tudo isso para você localizar a lesão, se está acima ou abaixo do ângulo de Treitz, que eu pensei que era Treitz, mas me corrigiu. Então, assim, podia ser uma simples diarreia também, mas não foi investigado a questão proctológica, né? Ela podia ter uma diarreia simples e o sangue ser de hemorroidas, que ela tinha e que no caso da evacuação gerou lesão e sangrou. Então, assim, precisava ter sido destrinchado. Então, o início é insidioso, recapitulando. Teve agravamento que aumentou de 3 para 10, dor abdominal difusa, anorexia, perda de 3 quilos, negada febre, a dor lombar e dor crônica de grandes e pequenas articulações. Vão acompanhando.
Então, a dor abdominal difusa é característico de peritonite, mas também quando diz que é difusa, você fica meio definido em intestino delgado, intestino grosso, certo? Mas não teve o quê? A caracterização da dor. Tudo isso que os professores falam é que a dor agora é um sinal vital, é considerado, e não foi caracterizado. Os fatores de melhora, de piora dessa dor, a escala da dor, para você qualquer coisa entrar associando com um analgésico para melhorar a qualidade dessa paciente. Gente, já faz 14 dias. Ninguém quer ficar 14 dias com diarreia. Imagine o inconveniente que está sendo para essa paciente. A anorexia. Assim, a falta de vontade de comer, às vezes, está muito relacionada com o receio de dor, na hora que come pode predispor, ou também episódio de diarreia pode ser predisposto. Então, às vezes, a pessoa deixa de comer com medo. Aí, perdeu 3 quilos. E o que é que eu tenho a ver se ela perdeu 3 quilos? Qual foi a importância de me dizer isso? Não me disseram o peso inicial. Como é que eu vou? Tudo bem, perdeu 3 quilos para fazer o estado nutricional, para ver se ela está com desnutrição. Mas eu não tenho como calcular o IMC e eu não tenho como ver o parâmetro de quantos por cento esses 3 quilos representou no peso total. Entendeu? Da paciente. Não informaram para a gente. Questão de uso de AINES, que pode predispor diarreia. A grávida também, como tem toda uma mudança imunológica no corpo dela, se ela tiver predisposição para uma doença inflamatória intestinal, que seja relacionada com doença autoimune, pode gerar o quadro agudo. Recorrência do quadro não foi perguntada. É a primeira vez que a senhora sente isso? Ou a senhora sempre, tipo assim, tem isso? Patologias pregressas, viagem recente, tem a diarreia do viajante. Então, o que essa pessoa foi exposta, entendeu? Será que ela não está com diarreia do viajante? Se ela usa álcool, é muito comum. Quem nunca tomou uma vodka e no outro dia ficou com diarreia. Então, o uso do álcool, ele... Tem gente que... O uso do álcool, ele inflama a mucosa, certo? E se ela fumava ou não, que pode agravar. Então, a gente tem, a princípio, fechando o raciocínio, uma diarreia aguda, que seria até 2 semanas, que também diverge da literatura. Tem gente que diz que é mais, até 21 dias, tem gente que diz que é mais. A gente escolheu as literaturas que seriam até 2 semanas. Então, quando é uma diarreia aguda, a gente pensa, certo, na etiologia infecciosa e não infecciosa. A infecciosa é realmente disparada. E principalmente a causada por bactérias. Só que a infecciosa pode ser por bactérias, a E. coli, enterohemorrágica. Eu vou falar mais das que podem dar o sangue nas fezes. A E. coli enteroinvasiva, a salmonela, a shigella, uma alimentação ruim contaminada com isso, super comum. No caso de parasitose, cistosoma, uma giardia pode dar diarreia sanguinolenta, entamoeba histolítica e de vírus. É muito comum rotavírus, mas tem que lembrar do citomegalovírus e do HIV. Na causa não infecciosa, tem intolerância alimentar, tem doença celíaca, tem ingestão excessiva de álcool, como foi falado, drogas, medicamentos. Tem antibiótico, como penicilina e cefalosporina, que pode dar diarreia sanguinolenta e por mais de 14 dias. Então, tudo isso é importante, triar. Então, a princípio, o tratamento de uma gastroenterite bacteriana é com quinolona de 2ª geração, foi o que foi feito para paciente. Por quê? Porque o espectro de ação da quinolona de 2ª geração é para gram negativo. E a gente tem que, como a bactéria, no caso infecciosa bacteriana, gastroenterite bacteriana, infecciosa bacteriana, ela é a mais comum na epidemiologia, o primeiro médico, antes dela ir para esse gastro, pensou e já tratou com norfloxacin, porque ele foi pela epidemiologia e pelo quadro aparente dela. Então você tem que E. coli, salmonella, shigella, tudo são gram-negativos. Então, de certa forma, ele conduziu corretamente. Voltando, um clínico em outra cidade havia suspeitado de infecção intestinal e tratado com norfloxacin. A prescrição, geralmente, é norfloxacin 400, 12 horas por 10 dias, às vezes vai de 5 até 14. Agora, o uso é avaliado desse antibiótico, porque essas diarreias geralmente são autolimitadas, você tem que ver o quadro desse paciente, como é que ele está, se você vai iniciar com antibiótico terapia ou não. Mas sempre, hidratação com reposição de eletrólitos, que nem foi mencionado, e a dieta, porque diarreia pode dar desnutrição. E a desnutrição pode dar diarreia persistente. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, voltando, ela está no gastro, o gastro viu, já tratou para gastroenterite, não melhorou. Vamos agora conduzir o exame físico. Ao exame, a paciente apresentava leve queda do estado geral e estava muito angustiada com sua piora progressiva. Lógico, né? Não melhorou, já tinha entrado com tratamento e não melhorou, começou a ficar preocupada. Encontrava-se eupineico levemente desidratado, o abdômen estava muito doloroso, a palpação profunda, porém sem sinais de defesa peritoneal, com aumento dos ruídos hidroaéreos.
Não havia alterações cardiológicas e respiratórias, não é à toa que está aí. E não foram observados edemas ou linfadenomegalias. Então, no exame físico, qual foi o raciocínio clínico criado? Que realmente falou que ela está desidratada levemente e a desidratação. O que é? Porque cursa com depressão, a desidratação, cursa com depressão hidrossalina de intensidade variável e má absorção de água e eletrólitos. Gerando o quê? Pode gerar numa paciente hiponatremia e hipocalemia. E isso pode gerar as alterações cardiológicas e respiratórias. Então, seria importante avaliar. E os sinais de desidratação, só para a gente lembrar, que é importante. Uma mucosa seca, você puxar a prega e ela demorar a voltar, o olho fundo, oligúria, alterações ortostáticas, a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial diminui, mas também não foi relatado isso, né? Só desidratação leve. A palpação profunda que foi falado, porque na superficial você vê muita sensibilidade do paciente, na palpação abdominal. Mas na profunda, esse médico já estava procurando órgãos, acometimento, procurando massas, procurando tumorações. Ele já está levando o pensamento dele que não pode ser uma simples diarreia, certo? Pode ser uma doença mais grave. Sinal de Bloomberg, no caso, foi falado que ele não tem sinais de irritação peritoneal, só para lembrar da semiologia, que para essa palpação profunda é o sinal de Bloomberg que é usado. E a ausculta, viu que os ruídos hidroaéreos dela estavam aumentados. No caso, se fosse uma peritonite, praticamente eles desaparecem. Mas na diarreia, devido a uma motilidade intestinal estar aumentada, eles aumentam. Então, esses ruídos que apareceram estão característicos da paciente mesmo, quase diarreia. O que é que a gente tem? A diarreia sanguinolenta. Ela está aguda, porque está até 14 dias. Mas, assim, quando passa desse tempo, o médico já começa a pensar em crônica e vai fazer uma triagem já para inflamação, porque tinha sangue. No caso, foi pensado em gastroenterite bacteriana no começo, mas foi descartado. Fez o tratamento, não melhorou. Só que ele ainda pode pensar em parasitose. A própria giardia, que é super comum, pode dar uma diarreia persistente. E quando ele começa a triar para diarreia crônica, né, ele pensa em doença inflamatória intestinal, que é comum, Crohn e retocolite ulcerativa, um câncer coloretal, que é a terceira causa de morte de CA no mundo. Então, você tem que pensar em câncer devido a esse sangue nas fezes também. O HIV, porque uma pessoa imunocomprometida demora a resolução do caso, pode ficar com diarreia no giseudo mesmo, a gente vê isso. E aí foi pedido exames laboratoriais para ajudar ele. Não, agora ele vai agir corretamente, não vai cometer o erro do primeiro. Nos exames laboratoriais, você tem a hemoglobina de 11% e os índices hematimétricos discretamente diminuídos. Essa hemoglobina de 11 mostra uma anemia, mas não foi relatado nada da vida dela. Se ela está grávida, se não está, se tem vida sexual ativa, se não está, se tem, como é o ciclo menstrual dela. Então, pode ser uma anemia de mulher, a gente tem predito com o Marco Leão, que pode ser normal, uma hemoglobina de 11. Mas pode ser o sangramento intestinal que esteja causando a anemia dela. A deficiência de absorção de B12 é importante analisar nesse caso, que vai ser falado mais tarde, de folato, de ferro. Tudo isso pode estar gerando a anemia dessa paciente, que é a má absorção que causa, né? O quadro diarreico inflama a mucosa e pode dar má absorção, dependendo da localização dessa diarreia. E o hemograma? Tem hemoglobina, mas não fala em leucócito, certo? Se ela está com a infecção, se não está. Às vezes pensa até numa leucemia, no que for, tudo a gente tem que pensar a princípio. A eosinofilia, que a gente aprendeu, uma parasitose, não era importante que tivesse falado? Não foi mencionado. E a morfologia das hemácias, se elas estão, né, microcíticas, para a gente pensar num tipo de anemia, macrocíticas, normocrônicas, a questão da hemoglobina, tudo, nada disso, a morfologia também não foi mencionada. Aí o que é que vem? O VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, dela deu 39. Mas para a idade dela, e por ela ser mulher, o normal é estar abaixo de 20 milímetros por hora. Então é uma prova de atividade inflamatória. Então tem algo inflamatório assim acontecendo. E o PCR também vê inflamação. E no caso dela deu 24 e o máximo, né, para dar abaixo de 6. O parasitológico deu normal, mas dependendo se não for feito seriado corretamente, ele pode dar normal. E no caso do sumário de urina deu normal, mas ela usou norfloxacin. Se ela tivesse qualquer coisa, ela pode ter ficado boa. Até 15 dias depois de você ter usado antibiótico terapia, você pode dar esse sumário de urina, vai dar bem limpinho. Então, tem também a questão da albumina no resultado dos exames laboratoriais.
E é muito importante a gente ver isso. Foi dado pra gente, que a albumina dela deu 3,3. Esse médico pensou o quê? Nossa, ela está com hipoalbuminemia. Isso para mim demonstra o quê? Um quadro diarreico pode dar hipoalbuminemia. Em que aspecto? Você pode pensar no aspecto de desnutrição devido a essas perdas, mas também pode pensar no aspecto inflamatório, uma doença inflamatória que pode dar hipoalbuminemia. Em que aspecto? A síntese de proteínas de fase aguda são prioridade para o fígado. Se o fígado é quem produz albumina e é quem produz as proteínas de fase aguda inflamatória, se ele tiver com uma doença inflamatória intestinal, ele dá prioridade às proteínas de fase aguda e deixa a produção de albumina baixa. Então, não necessariamente essa albuminemia é só da desnutrição. Pode ser também mostrando um quadro agudo de inflamação intestinal. No caso, para ver proteínas totais, que a gente vê que o valor de referência vai de 6,4 a 8,1, somando aqui dá 7,7, então você tem que analisar individualmente. O parasitológico, né, você teria que pesquisar também sangue oculto. Por quê? Quando a gente estava estudando, até comentei com o Beatriz. Ah, não, porque diarreia sanguinolenta, aparentemente, então, para a paciente chegar falando isso, ela viu sangue. Não, diarreia com sangue, sanguinolenta. Já que foi ela falando, a queixa principal. Mas você também, na pesquisa de sangue oculto nas fezes, você procura a forma microscópica do sangue. Aí Beatriz falou, não, mas se eu tenho a macroscópica, é lógico que eu tenho a microscópica. Aí eu, eita, você me pegou, vou estudar. Aí eu fui estudar e vi que não, porque na pesquisa de sangue oculto nas fezes, você não procura as hemácias, aquele sangue vivo. Você procura a hemoglobina. Você bota um reagente lá, essa hemoglobina vai aparecer no resultado. Então você procura algo que já foi digerido. Então seria uma hemorragia do trato alto, do trato gastrointestinal alto. Aí é a diferença. E o sumário que eu falei. Então, diante do quadro clínico relatado, o gastroenterologista vai resolver, né? Eu estou pensando em inflamação, mas não. Ele receitou uma combinação de antiparasitários, apesar da ausência dos parasitas no exame de fezes. Ele receitou albendazol e secnidazol. Esse albendazol, só para a gente relembrar, é utilizado para eumintos, um comprimido de 400 mg em dose única, que pode ser repetido depois. E o secnidazol para amebíase, giardíase, então ele pegou tudo. Deu albendazol e secnidazol para pegar tudo para essa paciente. Em dose única, 2 comprimidos de 1000 mg, porque o objetivo é 2000 mg ou 2 gramas. Aí o que aconteceu? Ele tentou com esse antiparasitário para, tipo assim, não vou pensar logo em doença inflamatória intestinal. Mas ele já tinha grandes evidências. Mas assim, você nunca quer pensar que é algo mais grave, né? Vamos tentar conter, pode ser uma parasitose. Mas o que aconteceu? Teve remissão do quadro? Não. Após 5 dias o quadro clínico permaneceu o mesmo. E agora? Então não é parasitose. Vamos dar seguimento ao caso. Provavelmente ou é doença inflamatória intestinal ou neoplasia. Então foi realmente, ele excluiu os diagnósticos anteriores, achando que poderia ser uma doença inflamatória intestinal, ou uma neoplasia, e foi o que ele fez. No retorno, o gastro, ele solicitou a colonoscopia, onde a colonoscopia evidenciou ulcerações rasas e profundas de fundo fibrinoso, nos colmos sigmoide e ascendente, algumas lineares e longitudinais, com vastas áreas mucosas macroscopicamente normais, e ulcerações de fundo hemorrágico no sexo, e o ilho terminal era normal. Enquanto que a histopatologia mostrou, a histopatologia de fragmentos retirados mostrou lesões ulceradas, um processo inflamatório do tipo crônico e neutrofílico, com triptite focal, microabscessos de cripta, linfoplasmocitose basal, erosões e ulcerações. Como ele solicitou a colonoscopia, e a colonoscopia aqui eu vou falar dela baseada nas doenças inflamatórias intestinais, e caberia até também, né, desconfiou de neoplasia, também caberia, mas quando é que a colonoscopia é indicada? Ela é indicada quando você tiver uma suspeita de uma doença inflamatória intestinal ou para você fazer o segmento da doença se o diagnóstico estiver confirmado. A colonoscopia é o método diagnóstico mais sensível nesse grupo de doenças. E ela serve também para você avaliar as alterações da mucosa e também analisar a extensão que essa doença possa ter acometido. Sendo que a colonoscopia ela é contraindicada quando você tiver uma colite aguda grave, especialmente em pacientes que estão já toxemiados. Essa colite estando associada ou não ao megacolon tóxico, que é uma das complicações das doenças inflamatórias intestinais. Por que ela está contraindicada? Porque a colonoscopia ela pode precipitar tanto a dilatação cólica ou até mesmo provocar perfuração do cólon. E a gente viu alguns dados estatísticos que o megacolon tóxico, por si só, não perfurado, ele corresponde
a 4% a mortalidade. E se ele tiver, que já é uma mortalidade alta, e se ele for perfurado, essa mortalidade aumenta aí, sob maneira vai de 20% a 40%, a mortalidade aumenta. Por isso a contraindicação. Então aqui é só uma tabela para mostrar as indicações da colonoscopia, nesses casos. Você vai solicitar a colonoscopia para diferenciar entre as doenças inflamatórias intestinais e outras causas de colite, para fazer a diferença entre a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre elas duas, também para avaliar tanto a extensão quanto a atividade da doença, e ainda também para ver como é que está sendo a sua resposta terapêutica, além de avaliar a estenose e ver se há presença de massas, ou mesmo para fazer a vigilância do câncer coloretal. Aqui, pessoal, é do nosso caso. Aqui é a colonoscopia que foi feita do nosso caso. No sigmoide mostrou ulcerações rasas e profundas de fundo fibrinoso. Não sei se dá para vocês perceberem bem, mas existem algumas ulcerações nessa área aqui. E apesar de não estar muito bem definido, e outros a gente vai ver, existem áreas de fibrose normal. Isso é importante a gente ver. Então também aqui é uma outra imagem do sigmoide, mostrando também ulcerações, tá certo? Rasas e profundas com fundo fibroso. A cólon ascendente, também alterações, né? A gente vê com áreas normais. E também o SEC ele foi acometido, mostrou vastas áreas mucosas normais, que seriam então as áreas normais, tá certo? Com ulcerações de fundo hemorrágico. Não sei se está dando para vocês verem a imagem aí, mas aqui nós temos áreas normais e aqui ulcerações com fundo hemorrágico. Aqui é só para resumir, para mostrar onde é que foi acometido. No intestino grosso como um todo, dos cólons, a gente vê que pegou tanto o sigmoide, né, ele preservou o reto, o descendente e o transverso, e veio acometer o ascendente e o seco, tá certo? Aí, isso aqui são imagens do nosso caso e onde ele foi acometido. Então, baseado nos dados clínicos que ele tinha anteriormente e agora dos exames endoscópicos, o médico chegou ao diagnóstico de retocolite ulcerativa. E pensando na retocolite ulcerativa, ele iniciou o tratamento, tá certo? Com a mesalazina, que é um 5-aminosalicílico, e também ele iniciou o tratamento com corticoide, que é a prednisona. Do tratamento eu vou falar um pouco mais adiante. Como ele chegou ao diagnóstico de retocolite ulcerativa, ele já errou algumas vezes, já vem errando algumas vezes. Agora ele chegou ao diagnóstico de retocolite ulcerativa. Então a gente vai falar um pouco mais das doenças inflamatórias intestinais e focar na retocolite para ver se realmente o diagnóstico que ele fez está correto. Então, as doenças inflamatórias intestinais, esse grupo de doenças, ele engloba duas doenças principais. Tá certo? Que ele tem etiologia desconhecida, não se sabe a causa, só que ele tem características gerais semelhantes. As doenças são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Para você fazer a diferença entre essas duas doenças, você precisa de critérios clínicos e patológicos. Aí você vai incluir anamnese, exame físico, estudos radiológicos, a endoscopia, avaliar a aparência macroscópica e a histologia. Acontece que essa doença aqui, essas duas doenças aqui, se elas estiverem restritas ao cólon, se elas estiverem restritas ao intestino grosso, de 10 a 15% dos casos você não vai conseguir diferenciar. Mesmo com esses dados aqui, você não vai conseguir diferenciar se é retocolite ou doença de Crohn. Em 10 a 15% dos casos. Nesses casos, a doença é dita como colite indeterminada. Só que com dados ainda da doença inflamatória intestinal, não há predisposição com relação ao sexo. E duas características que são importantes ressaltar, até para a questão de prova, do concurso, né? Isso aqui são características importantes ressaltar, é que as doenças inflamatórias intestinais, elas acontecem em pico, que é chamado pico bimodal. Que é isso? Elas aparecem em épocas variadas, elas podem incidir em épocas variadas. O primeiro pico sendo de 15 a 30 anos de idade e o segundo sendo de 60 a 80 anos de idade. E um outro dado importante aqui com relação ao tabagismo é que em pacientes que têm doença de Crohn, que foi feito, mostrou que cerca de 80% desses pacientes que têm doença de Crohn, eles são tabagistas. Então, apesar de não ter a etiologia conhecida, mas acredita-se que o tabaco ele realmente tem uma influência grande sobre a doença de Crohn. Em contrapartida, a outra doença, a retocolite ulcerativa, parece que o tabaco ele tem um efeito protetor. Assim, não existem estudos que realmente comprovem isso. Mas foi feito também até uma análise e viu que pacientes que tinham a retocolite e estavam em processo de remissão, quando deixavam de fumar, aí havia uma recidiva. Então por isso que acredita que o tabaco ele possa ter um efeito protetor na retocolite. Só dados epidemiológicos, é importante falar, na América do Norte, né, acomete 1.400.000 pessoas, a incidência de 93 mil casos por ano, novos casos por ano. Na Europa são 2.200.000 pessoas, com a incidência de 110 mil novos casos por ano. Essa doença ela é incomum em países como Japão, Coreia do Sul, Índia e outros países da América Latina.
E no Brasil, nós não temos ainda dados que possam mostrar a foto do nosso país. Só que alguns sinais indiretos mostram que está havendo um significativo aumento. Aqui só para mostrar, né, com a evolução dos anos, para mostrar que realmente a doença ela tem aumentando a incidência aqui no Brasil. Então, a etiopatogenia, né, a etiologia, a gente já viu que é desconhecida, não se sabe bem qual é a etiologia das doenças, mas acredita-se que se o indivíduo ele tem uma suscetibilidade genética e ele foi exposto a agentes tanto infecciosos como fatores ambientais, essa exposição vai promover alteração na regulação imunológica do paciente, né, de fatores antigênicos, tanto na flora intestinal como de antígenos de alimentos. Essa alteração vai promover a produção de citocinas, que essa produção de citocinas vai induzir uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória na reticolite é via linfocitária do tipo TH2 e a doença de Crohn é via linfocitária do tipo TH1. E essa resposta inflamatória é que vai promover a lesão no tecido. Aqui, pessoal, é a parte mais importante realmente para a gente caracterizar ou não a reticolite. Então aqui é um ponto da aula toda assim, de reticolite. O que eu vou falar, o que é preciso que vocês aprendam, na verdade é esse aqui. Então na reticolite, característica macroscópica, quando você olha, o reto, até pelo nome está dizendo reticolite, né, seria inflamação do reto do colo, o reto ele está invariavelmente acometido. Se ele não for acometido, você deve pensar no outro diagnóstico. Assim, só puxando um pouco o nosso caso, a gente viu que o reto, no nosso caso, não foi acometido. É lógico que medicina nem sempre vai dizer, é 100%. Poderia acontecer. Só que, como não está, você já deveria pensar no outro tipo de diagnóstico. Uma outra característica da reticolite é que ela é restrita à mucosa. Então, a lesão que vai ter, a inflamação que vai ter na mucosa, ela vai ser uma lesão superficial. Ela vai chegar no máximo à submucosa, nunca chegando à camada muscular. Isso aí, quando afeta a camada muscular, já é uma característica da doença de Crohn. Outro ponto importante, que a extensão da inflamação, isso aqui é importante também, ela é de forma contínua. A extensão da inflamação, ela sempre vem de forma contínua, ela é ininterrupta. Você não vai ver na mucosa áreas boas com áreas acometidas, ulcerações de áreas boas. Na reticolite você não vê isso. E ela pode ser por uma distância variável. Se ela começa no seco, ela vai seguindo sigmoide, colo descendente, transverso. Ela sempre vai de forma contínua e pode atingir de forma variável. Se tiver restrito ao reto, é chamado de proctite. Se for até o sigmoide, é chamado de proxigmoidite. Se for apenas do lado esquerdo, do colite esquerda, e se for no colo inteiro, é chamado de pancolite. Então, ó, outra característica, acomete apenas intestino grosso. A reticolite está restrita também ao intestino grosso. Diferentemente do que a gente vai ver daqui a pouco na doença de Crohn, pode afetar qualquer parte do trato intestinal. E as ulcerações, como o nome diz, elas são comuns, só que elas podem não estar muito visíveis no início da doença. Assim que a doença começou, você está dando uma olhada no exame endoscópico, você pode não ver evidência da ulceração. E ela pode ser, quando ela comete, a variação dela é ampla, pode acontecer de forma variada. A mucosa, em casos mais graves, ela é friável e granular. Isso aqui, o que é que isso quer dizer, essa mucosa friável e granular? É que o sangramento, nos casos de reticolite, ela é muito comum. É fácil você encontrar o sangramento na reticolite. E também, devido à regeneração da mucosa inflamada, você vai ver pseudopólipos ou pólipos inflamatórios. Então aqui, só para situar o nosso caso, a gente viu que o reto, certo, ele foi preservado. A gente encontrou, dizia no exame colonoscópico, ulcerações rasas e profundas. No caso da reticolite, as ulcerações elas teriam que ser superficiais, tá certo? Aqui nós vemos áreas mucosas normais, aqui a área mucosa normal e aqui a área mucosa hiperemiada. Aqui foi uma imagem que eu peguei da internet, mas só para a gente ter uma ideia da diferença entre a doença que seria essa aqui, para analisar o diagnóstico, e a reticolite. Aqui a gente vê que a mucosa está totalmente acometida e ela é de forma contínua. Você não teria então o reto sem, o sigmoide com, aqui sem, aqui com, não. Se fosse realmente uma reticolite ativa, você teria o reto primeiro, depois ia por aqui e ia subindo, podendo até chegar no colo inteiro. Então assim, a gente viu que talvez mais uma vez o médico ele possa ter chegado no diagnóstico errado. Qual é então o diagnóstico característico da doença da reticolite ulcerativa? O que é que ele poderia encontrar? É uma inflamação do tipo contínua, como a gente viu, né? Ela é ininterrupta, não existe áreas boas entre áreas ruins da mucosa colônica, começando no reto
e se estendendo proximamente por uma distância variável. Aí, podendo chegar até a pancolite. Como já foi falado, né, o estado microscópico, a inflamação é restrita à mucosa, à submucosa, sendo que a lesão mais característica é dita como abscesso da cripta, no qual coleções de neutrófilos enchem e expandem a luz de criptas individuais de libertando. Isso aqui é a lesão mais característica. Contudo, ela não é específica da doença da retocolite ulcerativa, porque ela pode ser tanto na doença de Crohn quanto em outros tipos de colite, uma colite infecciosa. E uma hematocresia, que é frequente na retocolite ulcerativa, ela se dá pela acentuada congestão vascular. Como a gente viu, a retocolite está restrita à mucosa, e a mucosa é a parte do colo onde a gente tem a maior quantidade de vasos sanguíneos, é muito comum você ter o sangramento. É inclusive mais comum do que o sangramento mais comum que na doença de Crohn. Então, sabendo como é que se dá a retocolite ulcerativa, que características clínicas nós vamos encontrar nessa doença? A gente sabe que afeta o reto. Se afeta o reto, nós vamos encontrar características clínicas do reto inflamado, que é o quê? Tenesmo, urgência fecal, sensação de esvaziamento incompleto. A gente viu que a retocolite é restrita ao intestino grosso. Se é restrita ao intestino grosso, como é que vai ser a diarreia? Vai ser diarreia baixa, característica baixa. E invasiva, já que está acometendo apenas a mucosa. E essa diarreia pode se apresentar com sangue, muco ou pus. Como acomete a mucosa, já foi dito, vai sangrar muito, é característico da retocolite. E apenas em casos graves é que nós vamos ver febre, hipoxemia e comprometimento do estado geral, além de anemia e emagrecimento. Isso aqui não é o que a gente vê no estágio inicial, apenas se tiver mais grave. A constipação ela é rara, mas pode acontecer na retocolite. Além das manifestações intestinais, a retocolite também apresenta manifestações extraintestinais, que eu vou só citar: tralgias de grandes articulações, entre elas o joelho e o cotovelo, e outras alterações, do tipo cutânea, como eritema nodoso, pioderma gangrenoso, espondilite anquilosante, até acometimento do olho entre uveíte e irite. E o diagnóstico, como é que você faz esse diagnóstico? Você poderia ter solicitado um exame de raio-x, alguma coisa assim, que seria mais simples, mas para você confirmar o diagnóstico, você pode usar a retinoidoscopia, inclusive melhor você fazer ela no início do que a colonoscopia, para retocolite ulcerativa, já que ele vai analisar o reto e o sigmoide. Se o reto e o sigmoide estiver acometido, aí para você poder avaliar o quão grande está essa doença, o quanto ela já se estendeu, aí você vai solicitar a colonoscopia, tá certo? E a colonoscopia, além de avaliar a extensão, ela serve também para você fazer um segmento da doença, você faz ela anualmente, com biópsias seriadas da mucosa até o reto, e se forem detectadas displasias intensas, que são precursoras de câncer, isso aqui já tem indicação de você fazer uma colectomia profiláctica nas pancolites com mais de 10 anos de evolução. E um outro exame que você pode usar para o diagnóstico é o anemopático. O que é que ele vai apresentar? Serrilhamento das bordas cólicas, perda de austrações no colo, falhas de enchimento, que seriam os pólipos inflamatórios, até um quadro de microcolo, onde ele diminui tanto de diâmetro quanto de comprimento. E o tratamento? Como é que você faz o tratamento da retocolite ulcerativa? O tratamento clínico ele vai servir para tratar os episódios agudos, mas ele não vai evitar as recidivas. É uma doença crônica que poderá acontecer, por isso você vai ter que depois ficar fazendo o procedimento. E você vai tomar algumas medidas gerais caso seja necessário, para poder corrigir, por exemplo, a anemia, o distúrbio de eletrolitos ou dar um suporte nutricional. Como é que é feita a terapia? Ela é feita a base de sulfasalazina, do ácido 5-aminosalicílico, corticoides e imunossupressores. Aqui, pessoal, foi como o médico tratou. Ele pensou em retocolite ulcerativa, ele pode ter errado no diagnóstico, mas o tratamento que ele deu está correto. O tratamento realmente é esse aqui. Ele passou mesalazina e prednisona, tá certo? Durante 2 semanas desse medicamento aqui, a paciente apresentou melhora total dos sintomas. Depois disso aqui, ele instruiu um desmame da prednisona. Ela iniciou com 80 mg, ele disse toda semana ela ia diminuir 20 mg, ia diminuindo até chegar em 20 mg. Quando chegasse em 20, ela já ia diminuir, o esquema de diminuição ia mudar, ia ser de 5 em 5. Então de 20 ia baixar para 15, na semana seguinte para 10, até que não tivesse mais tomando corticoide. O problema é que aqui, quando ela baixou de 20 para 15, os sintomas reapareceram, os sintomas surgiram. E à medida que ela foi diminuindo, o caso foi se agravando. Como o caso se agravou, ela voltou ao médico, aí o médico aumentou a mesalazina e voltou a prednisona para o esquema anterior.
Do mesmo jeito, durante algumas semanas houve uma melhora dos sintomas, ele programou o desmame, e do mesmo jeito do anterior, quando foi de 20 para 15, os sintomas ressurgiram e o quadro saiu agudo. Então ela voltou de novo ao médico. Quando chegou aqui, ele viu que daqui para cá diminuiu, o que foi que ele fez? Não, então você vai fazer o seguinte, quando chegar em 20, você fica tomando isso aí pro resto da vida, vai tomar isso indefinidamente. Então a gente sabe que o uso prolongado de corticoide pode trazer algumas complicações. É tanto que, após um ano, a paciente ela desenvolveu CUS, né, e ficou totalmente dependente do uso da prednisona, do uso do corticoide, para poder controlar a diarreia e o sangramento. Além disso, além do que a retocolite ulcerativa, as doenças inflamatórias intestinais como um todo, que alteram o metabolismo do cálcio, do processo patológico dele já alterar, já promover a osteoporose, o uso de corticoide ainda mais, é tanto que a densitometria óssea mostrou uma evolução para a osteoporose. Aqui, eu não vou explicar bem, que é só para a gente conhecer, mas só para a gente ter ideia, aqui é o correto. O que seria? Talvez ele tivesse que mudar apenas algumas doses, ele acertou na medicação, talvez ele tivesse que mudar apenas algumas doses. Mas onde foi que ele errou? De 20, quando baixou de 20, ele viu que estava tendo algum problema. Então, o que era que ele deveria ter feito? Ele viu que não havia resposta, ou que havia uma recaída quando ele diminuía as doses. Então, ele era para ter sido substituído por corticoide por imunossupressores, que seria a azathioprina ou a mercaptopurina. E se mesmo assim a paciente não tivesse conseguido resolver o seu problema, aí ele já ia considerar como sendo um caso grave, e aí ele ia mudar, tá certo? Ele já ia passar a ser tratado no ambiente hospitalar com hidrocortisona intravenoso, e se a hidrocortisona não melhorasse, aí ia mudar para ciclosporina. Ou ainda, ele poderia usar ciclosporina ou poderia ser submetido também à cirurgia, à colectomia de urgência. Então, na verdade, assim, o médico ele talvez tenha errado no diagnóstico e errou também no tratamento, porque na medida que o paciente teve a recaída, ele era para ter trocado o medicamento. Bom, então depois de todo esse tempo que a paciente ficou com esse tratamento, que de acordo com o DSS não estava tão correto assim, ela evoluiu com uma dor periumbilical e epigástrica pós-prandial de forte intensidade, com distensão abdominal e náuseas. Ela não estava muito satisfeita com o DSS tratando ela e foi procurar outro médico. Chegando lá, ele viu todo o quadro clínico da paciente desde o começo, que ela começou a sentir, e junto com o resultado da colonoscopia, resolveu pedir um exame radiológico do tubo digestivo. Esse é o exame da paciente. A gente vê aqui, que, bem rapidamente, certo? Que o duodeno dela tem alterações importantes. A gente vai caracterizar depois que tipo de lesão é essa aqui, bem consistente com a doença, o diagnóstico real dela. E além disso, que é o que a gente deve mais procurar dentro desse raio-x, um estenose importante, levando a um acúmulo de contraste nessas alças, que estão amontantes, que estão proximais, e que não deixam o alimento passar. Por isso que ela estava com toda aquela sintomatologia de distensão abdominal, não conseguia se alimentar bem. E além disso, a gente pode ver também aqui que tem alguma coisa, a gente vê aqui no raio-x como um vazio, mas que tem alguma coisa que está empurrando essas alças para a lateral do abdômen. Então, isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que ver, que está levando ao quadro da paciente, é realmente essa estenose importante, mas que essa pode ser uma massa, alguma coisa que deveria ser investigada posteriormente. Então, depois disso, juntando aquele quebra-cabeça que Josi tanto falou, né? Dados clínicos, laboratoriais, colonoscópicos, histopatológicos e radiológicos, o médico dessa vez resolveu trocar o diagnóstico dela de retocolite ulcerativa para a doença de Crohn. Então, a doença de Crohn nada mais é do que uma doença inflamatória também, como já foi falado, que tem um caráter transmural, atinge toda a parede do órgão acometido e que leva a formação de granulações não caseificantes. Ela pode atingir, como já foi dito também, qualquer parte do trato gastrointestinal, sendo que 30% dos pacientes vão ter o acometimento do hígado terminal, 30% do colo e 4% vão ter essa característica de ter tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. Os outros órgãos, tipo boca, esôfago, estômago, também podem ser acometidos, mas isso acontece de forma muito rara. Na etiologia, desconhecida mais uma vez, sendo que existem algumas hipóteses que levam a crer que tanto a exacerbação do quadro como a etiologia de base dela mesma. A microbiota de alguns pacientes, alguns autores acreditam que ela está relacionada às exacerbações. E se o paciente tiver uma genética propensa, ele vai desenvolver essa doença de Crohn. Então, esse gene, NOD2, CARD15, ele já foi comprovado
que aumenta a suscetibilidade do paciente a ter essa doença, porque ele está relacionado à regulação da resposta imune contra essas bactérias intracelulares que a gente pode ter no nosso corpo, e se tiver algum outro fator ambiental pode atuar também, levando a exacerbação do quadro de doença de Crohn. Esse gene, o IL-32R, eles acreditam que seja um gene protetor, mas ainda não tem realmente uma comprovação mais profunda disso aqui. Outros fatores de risco são infecções, dieta rica em gordura, o tabagismo pode aumentar em até 2 vezes a chance do paciente desenvolver essa doença de Crohn. O uso de anticoncepcional oral e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais também parece ter influência nessa doença. Não se tem nada comprovado aqui. Então, o que vai acontecer? O paciente tem aquela predisposição genética, tem aquele gene lá, o NOD lá, e vai se expor ao fator desencadeante. Esse fator desencadeante vai aumentar a resposta TH1 dele e vai liberar principalmente IL-12, o TNF-alfa, que é a citocina mais importante dentro desse quadro, o interferon gama, que vai levar a recrutamento e ativação de células inflamatórias, e essas células inflamatórias vão liberar prostaglandinas, leucotrienos, proteases, enfim, vários outros fatores inflamatórios que vão levar à lesão direta do enterócito. Primariamente, essa lesão vai ser apenas um edema inicial de mucosa com hiperemia e certamente, se não tratado, se não visto nesse momento, vai evoluir com úlceras, principalmente as úlceras aftoides. Primeiramente, com pontos vermelhos nessa mucosa, não sei se dá para ver aí bem, mas tem como se fosse um ponto vermelho aqui, com uma depressão característica de uma úlcera, que pode ser também profundo ou serpiginoso, como aconteceu com o nosso paciente. Esse aqui é a colonoscopia da paciente, uma úlcera serpiginosa longitudinal bem característica. Mais uma vez, a doença de Crohn tem essa característica de ter sempre uma lesão, uma mucosa normal, uma lesão, uma mucosa normal, o que não acontece na retocolite ulcerativa, além de espessamento de parede e fibrose. Então, o que é que vai acontecer? Essa é a aparência macroscópica do intestino de um paciente com doença de Crohn. Ele vai ter uma aparência de colbostoma, que ele chama, ele não tem uma tradução assim para português, que é aquela aparência lá do duodeno da radiografia dela. É isso que aparece. Além disso, como é uma doença transmural, pode simplesmente chegar até a serose e formar abscessos neutrofílicos, a gente vai ver um pouquinho depois no anátome patológico. Muitas granulações vão ocorrer também com espessamento de parede, e sempre lembrando que vai ter mucosa normal próxima às partes que tem lesão. Microscopicamente, vai ter um infiltrado inflamatório, com as úlceras aftoides e as esquipuleides também presentes, e sempre com linfócitos e plasmócitos na sua base. Essa é a característica da doença de Crohn. O abscesso de Crica, que geralmente aparece na retocolite ulcerativa, ela também pode aparecer na doença de Crohn e vai ser rica em neutrófilos, como aconteceu no resultado do anátomo patológico da paciente no caso. Os granulomas sem caseificações em qualquer das camadas é patognomônico da doença de Crohn e faz diagnóstico diferencial, principalmente no nosso meio, com tuberculose intestinal. Então, se você tem uma paciente com todas as características clínicas, faz o anátomo patológico, e essa paciente tem um granuloma sem caseificação, o diagnóstico de doença de Crohn é fechado. E além disso, esses granulomas eles podem acometer não só o tubo gastrointestinal, mesentério e linfonodos regionais também podem ser acometidos. Menos provável de acontecer, mas ainda pode acontecer, é a metaplasia das glândulas de Lieberkühn em glândulas de Brunner, que geralmente estão presentes só no duodeno. Então, no paciente com doença de Crohn, elas podem estar presentes em todo o trato gastrointestinal. Então, assim, a doença de Crohn, como ele pode atingir qualquer parte, a sintomatologia vai depender muito de qual região está acometida. Mas o quadro clínico típico é dor abdominal, umbilical ou linfocilita direita, associada à alteração do hábito intestinal. Geralmente, uma diarreia intermitente com sangue muco, que o paciente, ao eliminar suas fezes, tem a melhora da sua dor. Mas, como a doença de Crohn em específico, ela é capaz de gerar uma hipercicatrização, uma estenose e um espessamento de parede, pode gerar constipação por obstrução intestinal. As lesões perianais, elas ocorrem em mais de 50% dos pacientes. Nem sempre é assim, né? Tão gritando, mas você deve sempre procurar também. Desde fissuras, abscessos, fístulas, plicomas inflamatórios e hemorroides. Geralmente não está presente nos pacientes com retocolite ulcerativa.
E outros sintomas extraintestinais, como alterações articulares, que a nossa paciente apresentou uma dor lombar crônica, com dor em articulações, alterações ósseas, a osteoporose dela pode não ser só pelo uso crônico de corticoide, mas a própria doença de Crohn é capaz de gerar uma osteoporose. Alterações do trato urinário e hepáticas, que são as que mais preocupam o médico em relação a esses sintomas extraintestinais, porque são responsáveis por alta mortalidade nesses pacientes. Complicações como obstrução, pelo edema, pelo espasmo, pela própria fibrose, fístula, pode ocorrer fístula com qualquer órgão dentro da cavidade abdominal, com o próprio intestino normal, com a bexiga, com a vagina, com a própria pele. Aderências pela própria inflamação, o corpo ele quer bloquear aquela parte que está inflamada para não atingir o resto do seu corpo de forma sistêmica. E a má absorção, que é o que preocupa realmente, que atinge quase todos os pacientes. Ela ocorre pela perda da função dos enterócitos, e, por exemplo, quando ela atinge o ilho terminal, que é a parte do intestino mais acometida na doença de Crohn, ela vai levar a uma diminuição da absorção dos sais biliares. Então, o que vai acontecer? O paciente vai ter um esteatorreia importante, deficiência das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, e o aumento da reabsorção de oxalato, que inclusive pode ser responsável pela formação de nefrolitose. Deficiência na absorção de cálcio, deficiência na vitamina B12, principalmente quando o paciente é submetido à ressecção ileal, podem acontecer nesses pacientes e é muito comum acontecer. Alguns autores da Austrália, eles têm vários grupos lá que estudam essa doença, muito, não sei se pela epidemiologia de lá e tudo, mas eles desenvolveram uma calculadora para estadiar o paciente em leve, moderado ou grave e a partir daí ter a conduta e o tratamento necessários. Se vocês quiserem classificar o paciente aí. Então, assim, a doença de Crohn, como a Josiana falou, não é a primeira hipótese diagnóstica. Você chega um paciente com diarreia do abdominal na sua saúde, doença de Crohn. Você não vai fazer isso jamais. Você primeiro vai pensar nas causas mais básicas, como foi feito. O primeiro médico ele não errou em achar que era uma gastroenterite. Ela estava com uma diarreia aguda naquele momento. Então ela foi tratada de forma adequada. Depois, não melhorou com norfloxacina nem nada. Deve ser uma parasitose. A gente não sabe onde ela mora, ela não sabe as funções de higiene dela. Amebíase, giardíase. Pode ser. Ela é mulher, então, síndrome do intestino irritável, muito comum, pode ser também. E principalmente, o principal diagnóstico diferencial com a doença de Crohn é a retocolite ulcerativa. Que aí, se a gente pegar uma tabela comparando as duas doenças, e essa parte em vermelho é a que o paciente tem, a gente vê o absurdo que foi feito no diagnóstico dessa paciente como retocolite. Ela tem, a única coisa que ela tinha de realmente característica de retocolite ulcerativa era que na retocolite ulcerativa o sangramento nas fezes é muito comum. E na doença de Crohn não é tão comum assim. O resto, tudo que ela tinha era de doença de Crohn. O grupo chegou à conclusão nas reuniões assim que o médico não sabia escrever Crohn e resolveu tratar como colite ulcerativa. Então o diagnóstico ele é feito com esses exames, o anamnese, o exame físico, feito tudo isso. O diagnóstico começa inicialmente clínico. E lembrar que no exame físico, além de todo aquele exame físico que a gente faz em todos os pacientes, o exame proctológico ele é indispensável, pelas lesões perineais principalmente. Então deve-se fazer uma inspeção perineal, à procura daquelas lesões, e fazer também o toque retal. Geralmente a doença de Crohn, ela deixa o reto livre. Algumas podem acometer, mas geralmente deixa o reto livre. Então você vai ter ao toque retal um reto com mucosa lisa. Se for uma retocolite ulcerativa, por exemplo, você já vai ter acometimento. Se você fizer um diagnóstico diferencial, por exemplo, com um câncer de reto, você vai ter comprometimento desse reto também. O exame ginecológico com toque vaginal bem manual deve ser feito naquelas mulheres que já tiveram relação sexual e principalmente se elas tiverem alguma queixa de corrimento no presente momento da consulta. E depois disso você parte para o diagnóstico de imagem. O primeiro exame que deve ser pedido geralmente é o mais simples. Então o mais simples que pode chegar a um diagnóstico da doença de Crohn é a radiografia simples de abdômen, que geralmente é muito útil na fase aguda da doença, que é quando o paciente tende a lhe procurar. Então ele vai mostrar obstrução intestinal, megacolotóxico, perfuração. Só que se ele não for o suficiente, você pode fazer um exame contrastado. E nesse caso, não só na fase aguda, como na fase de remissão também, para você fechar o diagnóstico. Então vai mostrar aquela alternância característica da doença de Crohn, doença, normal doença. Úlceras e fístulas, principalmente se você fizer um bom exame aqui, por exemplo,
é um raio-x de abdômen contrastado mostrando as úlceras aftoides bem bonitinho. Estenoses com dilatação montante, como aconteceu na nossa paciente. Alteração do mesentério de espessamento, que particularmente acredito que seja aquele vazio que estava empurrando as alças. Então pode ser uma massa linfonodo, pode ser um espessamento de mesentério. E geralmente vai mostrar o reto líquido também. A colonoscopia ou a endoscopia digestiva alta, que, mais uma vez, a doença de Crohn pode atingir qualquer parte do trato gastrointestinal, ela vai permitir a visualização direta das lesões e possibilidade de biópsia. Então, você geralmente vai usar isso aqui, a colonoscopia, ou quando o raio-x não for suficiente para você ter o seu diagnóstico, ou então quando você fecha com o raio-x e vai ter o segmento desse paciente. Outros exames de imagem podem ser utilizados, mas depende muito da queixa do paciente. Ultrassom, por exemplo, o paciente está com uma leucocitose importante, você com ultrassom você pode descobrir um abscesso. Então, vai depender muito do que a paciente está relatando. Os exames laboratoriais, eles não fecham o diagnóstico, mas eles devem ser requisitados, principalmente para ajudar a sua firmeza de diagnóstico mesmo. Então, por exemplo, a proteína C reativa do BCH, que são as provas de atividade inflamatória, ela geralmente vai estar elevada, como ocorreu no caso da gente hoje. O ACE, que é esse anticorpo aqui, ele geralmente vai estar positivo nos pacientes com doença de Crohn. E o P-ANCA geralmente está presente nos pacientes com retocolite ulcerativa. Então, você, assim, nada vai excluir. Isso aqui não vai fechar diagnóstico nada, mas pode lhe ajudar a um raciocínio de diagnóstico que você está fazendo naquele momento. Além disso, você tem que fazer uma avaliação global do paciente, verificando dentro dos exames laboratoriais alterações hidroeletrolíticas, metabólicas e nutricionais. Então, você fechou o diagnóstico de doença de Crohn, você vai ter que começar a tratar. Primeiramente, você deve fazer, o paciente tem uma doença que leva uma diarreia crônica, você tem que cuidar da dieta dele, porque ele está comendo até para repor o que ele está perdendo. E assim, foi visto que a dieta equilibrada, ela não vai mudar o curso da doença, mas ela está associada com o menor tempo de uso de corticoide. Então, assim, se não fizer bem, mal não vai fazer, né? A diarreia, tem pacientes que mesmo com o tratamento, eles continuam com diarreia crônica, principalmente aqueles que foram submetidos a ressecções intestinais importantes, podem fazer o uso de fosfato de codeína ou loperamida, que são antidiarreicos bem conhecidos, só tendo cuidado quando estiver numa fase aguda dessa diarreia, para não precipitar, por exemplo, megacolontose. A colestiramina, que é um quelante dos sais biliares, ela pode ajudar naquela esteatorreia se o paciente tiver acometimento ileal. Analgésico, claro, o paciente geralmente tem dor abdominal importante, e a suplementação na dieta ou mesmo na forma de medicamento vai depender, óbvio, do que ela está precisando. Ferro, vitamina D. O cálcio tem, em alguns lugares que a gente viu, o cálcio estava para suplementar com cálcio medicamentoso. Só que lembrando que aumenta muito o risco cardiovascular. Então você deve primeiramente suplementar o cálcio na dieta. E específico da doença de Crohn mesmo, os agentes anti-inflamatórios, como a sulfasalazina, que também é utilizada para o tratamento de retocolite ulcerativa, geralmente é utilizado para os pacientes que têm essa doença de Crohn restrita ao colo, porque ele tem uma ação tópica, apenas você vai ingerir via oral, ele vai agir apenas no intestino delgado, do mesmo jeito que a mesalazina, que nada mais é do que o metabólito ativo desse primeiro medicamento. Os corticoides devem ser usados sim, mas apenas na fase aguda, e só até 4 meses. Depois disso não deve ser utilizado mais. Os agentes imunossupressores são os que mais utilizados atualmente. A azatioprina e a 6-mercaptopurina devem ser usadas no período de 6 meses e sempre acompanhar laboratorialmente, porque eles aumentam o risco de aplasia medular. Você tem que fazer o acompanhamento rigoroso nesses pacientes. Esse tratamento que não deu certo, pode pensar no metotrexato, que deve ser usado por até 12 semanas na fase aguda, e nunca além disso, por ele ser hepatotóxico, pode até levar a uma insuficiência hepática e morte do paciente. Do mesmo jeito, a ciclosporina. Se a azatioprina não deu certo, o metotrexato não deu certo, vai para a ciclosporina, como também é utilizado na retocolite ulcerativa, principalmente se o paciente tiver associado fístula. Então, lembrando também que seu uso crônico pode levar a toxicidade hepática e renal. Como tem aquela possibilidade das bactérias fazerem parte da etiologia da doença de Crohn,
Alguns antibióticos eles são muito eficazes, principalmente se usados por pelo menos 3 meses. O metronidazol é o primeiro de escolha, inclusive comparado à sulfalazina em eficácia do tratamento. E o ciprofloxacina ele pode ser utilizado com ou sem associação metronidazol. E a terapia biológica, que é a que está mais em foco hoje por ela ser bem mais específica e tratar aquele doente sem muito prejuízo para o sistema dele como um todo, o infliximab, por exemplo, que é um anticorpo anti-TNF. A gente viu que o TNF deu uma participação importante na fisiopatologia da doença. Hoje em dia, ele tem indicações na doença perianal, sem resposta às outras drogas, dependência de corticoide e manifestações articulares. Então, aqui a gente vê que é o medicamento ideal para o paciente da gente. Ela praticamente tudo isso, só doença perianal que não foi, pelo menos não foi dito no relato do caso. Só que ela tem uma contraindicação também. Estenose grave, sepse, tuberculose, gravidez, câncer e por aí vai, muitos outros são fatores que levam à contraindicação desse medicamento. Nossa paciente tinha estenose grave, então a gente tem que ver aí em que momento começar essa medicação. Esses outros dois têm o mesmo mecanismo de ação infleximab e pode ser utilizado em seu lugar. Outra vertente do tratamento, o tratamento cirúrgico, que é o contrário do que acontece com a retocolite ulcerativa, que tem um caráter curativo, na doença de Crohn não tem. É só para você fazer realmente melhorar o quadro do paciente daquela fístula, daquela estenose, daquela obstrução. Então, quando a doença atinge o intestino delgado, podem ser feitas desde ressecções até enteroplastias para melhorar o fluxo dentro do trato gastrointestinal desse paciente. Já nas colites, quando atinge um colo, você pode fazer desde a ressecção segmentar até uma protocolectomia total, tirando tudo e deixando o paciente com uma ileostomia definitiva. Isso aí vai depender, obviamente, da gravidade da doença. Então, a nossa paciente, ela desmamou essa prednisona, suspendeu a mesalazina. A gente viu que a mesalazina ela só tem atuação dentro do colo. Ela já estava com acometimento do intestino delgado. Realmente, não tem um motivo mais específico para continuar com essa medicação. Foram introduzidos a azatriopina e o infliximab, que a gente não sabe em que momento da estenose da paciente esse medicamento foi introduzido, mas em estenose grave, mais uma vez lembrando, é contraindicação de usar. Ela teve a rápida resolução dos sintomas. A azatriopina ela ficou durante os primeiros 6 meses, depois ela foi suspensa e o infliximab continuou. Depois disso, ela teve uma remissão clínica total, fez uma nova colonoscopia, mostrando a cicatrização de todas as lesões que ela teve. Então a gente vê ali o antes, o sigmoide dela antes e o sigmoide dela depois do tratamento correto. Então assim, ela ficou boa clinicamente, não tem mais nada, mas ela não deve ser esquecida. Ela deve ter um segmento de perto, dependendo da gravidade da doença, de 6 em 6 meses até 2 em 2 anos. Então a colonoscopia seriadas devem ser feitas nesse intervalo de tempo e a avaliação laboratorial anual. Hemograma, para ver questão de anemia, leucocitose, eletrólito septos, função renal e hepática, para ver aqueles sintomas intestinais que levam à mortalidade, nutrientes, proteínas inflamatórias, VSH, o parasitológico de fezes e o sangue oculto nas fezes, que como o Josana falou, é muito importante, principalmente em pacientes em remissão, porque você vai conseguir detectar esse paciente na fase inicial de uma possível recidiva, já iniciar o tratamento e o paciente não vai sofrer tanto. Então assim, o paciente com doença de Crohn, ele deve ter em mente que sim, a doença dele não tem cura, não tem o que fazer, mas há um tratamento que leva a uma melhora desse quadro dele. Ele vai poder ter, mesmo com cirurgias radicais, tirando todo o intestino grosso, enfim, ele pode ter uma vida normal. Além disso, o médico ele não deve ficar, geralmente são esses pacientes que são acompanhados por gastros, né? Ele não deve ficar, você está com dor abdominal, diarreia, simplesmente se limitar à caracterização da dor ou à caracterização da diarreia. Esse paciente tem dor articular, esse paciente pode estar cego, esse paciente pode ter alteração renal, então ele tem que ver tudo isso aí, porque é uma doença que realmente atinge o corpo todo. E além disso, o psicológico de um paciente desse fica muito afetado. Imagine só, você sai de casa, vem para a aula e tem uma dor de barriga gigante e faz treino. Ou então ou você sai e faz nas calças no meio do nada, ou você fica em casa, não sai, porque você não consegue se segurar. Então, assim, o psicológico desse paciente é muito afetado. Não adianta você passar o tratamento medicamentoso correto, educar esse paciente,
dessa forma se você não pergunta para ele, sim, mas como é que você está se sentindo em relação à sua doença? Essa ileostomia aí, esse saquinho aqui com o seu cocô, você está bem com isso? Isso é o suficiente para você? Se você não tem capacidade de fazer isso, encaminhe o psicólogo, vai lá, ele vai avaliar esse paciente, porque não adianta, o seu tratamento só vai ser eficaz quando você melhorar a qualidade de vida desse paciente, já que é uma doença que não tem cura. Essa é a nossa diferença.